transporte passivo é aquele que acontece no sentido do gradiente, ou seja, do mais concentrado para o menos concentrado, tá? No sentido do gradiente eletroquímico, não só químico, mas também elétrico, influências eletrostáticas, influências físicas, não só químicas, tá? Esse é o transporte passivo, no sentido do gradiente de concentração, no sentido do gradiente eletroquímico. Nesse tipo de transporte encontraremos a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Com relação ao transporte ativo, o transporte acontece contra o gradiente eletroquímico. Nós temos que impulsionar uma determinada substância contra o seu gradiente. Dessa forma, precisaremos de energia, geralmente na forma de ATP. Como podemos lembrar, a membrana plasmática apresenta a propriedade de permeabilidade seletiva, que depende muito da natureza química da molécula. Algumas moléculas são proibidas de passarem pela célula, principalmente por sua natureza hidrofílica, pela natureza hidrossolúvel. Moléculas hidrossolúveis terão dificuldades de passarem pelas caudas apolares, pelas caudas hidrofóbicas. Moléculas que são lipossolúveis terão uma certa dificuldade de ultrapassar as cabeças hidrofílicas, porém, quando acessarem as caudas, poderão transpor a membrana com facilidade. O que passa e o que não passa pela membrana? Moléculas que são apolares são permeáveis, como é o caso dos principais lipídios e gases. Moléculas que são pequenas, porém polares e não carregadas, como é o caso do etanol, também são permeáveis. Essa permeabilidade está ligada com a natureza dos fosfolipídios. Se lembrarmos de aulas anteriores, eles são constituídos de um grupo alcoólico, o glicerol. Então, o etanol e o glicerol são grupos alcoóis e então apresentam uma afinidade química. Porém, algumas moléculas que também são pequenas, polares e não carregadas, como a água e a ureia, já apresentarão uma dificuldade maior de passarem pela parte lipídica, sendo assim transportadas por proteínas específicas. Grandes moléculas polares não carregadas, como monossacarídeos, glicose e frutose, são impermeáveis. Íons, também hidrossolúveis, são impermeáveis, não podem passar pela camada lipídica, precisam de canais iônicos. E moléculas polares carregadas, como aminoácidos, o ATP, proteínas, ácidos nucleicos, também são impermeáveis. Todas essas moléculas que são impermeáveis são hidrossolúveis e precisam de uma determinada proteína para serem transportados de um lado ao outro da membrana. Os transportes passivos se caracterizam pelo movimento de substâncias no sentido do seu gradiente eletroquímico, ou seja, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, graças à energia cinética presente entre as partículas. Dentre os transportes passivos, estudaremos a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. A difusão simples pode ser entendida como o movimento de determinadas substâncias entre os espaços intermoleculares. Como podemos exemplificar
Temos aqui duas substâncias lipossolúveis, ou seja, apolares. Uma substância de cor laranja e uma substância de cor azul. A substância de cor laranja, ela está concentrada no intra e ela vai se movimentar para o extra, no sentido de seu gradiente eletroquímico, passando entre os espaços dos fosfolipídios. A mesma coisa vai acontecer com a partícula em cor azul, se movimentando no sentido do seu gradiente eletroquímico. A difusão facilitada, ela vai diferir da difusão simples, pois aqui haverá um movimento de uma determinada substância que será auxiliada por determinadas proteínas da membrana. Como podemos exemplificar? Os canais iônicos. Como já estudamos, o íon é uma partícula carregada, hidrossolúvel, que não pode ultrapassar a camada de fosfolipídio. Dessa forma, quando um canal iônico se abre, haverá um movimento desse íon no sentido de seu gradiente eletroquímico. A mesma coisa pode ser observada nesse exemplo. Esse íon de cor roxa, quando o seu canal se abre, esse íon se movimenta no sentido de seu gradiente eletroquímico.